A graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam com todos vós. A paz e a misericórdia. Amém? A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 6,16. A Deus único e só um Deus, ele seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Em comemoração ao Dia dos Pais, leremos a oração modelo ou oração do Pai Nosso. Vamos fazer um comentário, mais ou menos, só do primeiro versículo mesmo, mas vamos ler ela toda. Lê para nós. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Mateus 6, 9 a 13. Na oração padrão, ou oração Pai Nosso, modelo, seria uma oração modelo em vez de padrão, Jesus nos ensina como devemos orar. Talvez naquela época já eles orassem ela igual a gente ora hoje, repetindo essas palavras, ou era a base, né, como deve ser as nossas orações. Mas não vamos entrar nisso. Esta oração é para Deus, Pai, o Senhor Deus. Então, vou ensinar como vocês orem. Então, direcionado ao Senhor Deus. Então, toda vez que nós oramos a Deus Pai, em nome de Jesus. Não é? A gente ora assim. Começa chamando Deus de nosso Pai. Então eu vou ensinar vocês a orar. A primeira coisa que Deus faz é Pai Nosso. A primeira palavra que ele usa era Pai. Então a gente vai falar sobre o Dia dos Pais. Vamos falar sobre isso. E nosso tema é Deus Nosso Pai. Amém? Deus Nosso Pai. Por exemplo, Deus é Espírito. Certo? Deus é Espírito. Lê para mim. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. Bom, Deus é Espírito. Qual a forma que tem Espírito? Espírito é homem? Espírito é mulher? Não é isso? Jesus fala, quando nós fomos arrebatados, seríamos como os anjos. Nem tem homem, nem mulher, nem se casa. Então, nós observamos, Deus não é homem, Deus não é mulher. Ele é Espírito. E nós devemos adorar Deus em Espírito, o nosso Espírito que não tem sexo. Você olha um homem, você olha uma mulher. Todos nós temos um Espírito imortal. E esse Espírito não tem sexo. O corpo sim. Então Deus é Espírito. Então por que chamá-lo de Pai? Antes de entrar nem por que chamá-lo de Pai, há pessoas que dizem assim, Deus não existe. Virou moda isso agora, né? Nietzsche e outros filósofos ateus e virou moda. Porque o conceito que nós temos de Deus, muitas pessoas têm, não existe mesmo. Não existe. Há um homem barbudo sentado no trono, com a flecha assim, com raio, quem pecou, ele joga o raio. Aí quem fez coisa boa, ele joga lá um linhagem de fogo. A gente não consegue entender Deus. Ele está muito acima do nosso cérebro. A gente acredita em Deus. Sim, que Ele é pessoal, que Ele escuta nas orações. Mas entender, nunca vamos entender. Ou para começar, a nossa vida é muito curta. Né? Se fosse longo demais, não entenderia. Imagina uma vida curta que nós temos. Uma das coisas de chamar Deus de Pai é a relação à intimidade. Por exemplo, lê para mim Provérbios. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Provérbios 3, 32. Jesus sempre chamou Deus de Pai. A gente vai ver muito mesmo. Eu não fiz a referência porque é muito mesmo. Quando ele vai orar pelos discípulos, ele vai chamar Deus de Pai. Na cruz ele chama Abba Pai, Paizinho, né?
Ele vai chamar Deus sempre de Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um. João 10:30. Então ele vai dizer, ó, eu e o Pai somos íntimos. Eu sou o mesmo que ele, né? Sou divino. É questão de intimidade, questão de afinidade, amor e obediência. Concorda? Então, quando Jesus chama Deus de Pai, ele está relacionando a intimidade que ele tem, que são um só. E Jesus fala, tudo que eu falo porque o Pai me mandou falar. Eu estou aqui na terra porque o Pai me enviou. Então a relação de Jesus com o Pai era muito próxima. Então Jesus podia chamar Deus de Pai, porque era a intimidade dele. Não existe o Deus homem, Deus mulher, coabitaram e nasceu Jesus Cristinho. Aí ele queria, não, Jesus veio ao mundo através, nem de sexo foi né, um mistério, foi pelo Espírito Santo e através de Maria. Então não existe, a gente tem esse conceito humano. Esses dias no trabalho, aí o sujeito falou assim, eu não vou criar filho dos outros, não. Realmente eu nem respondo esse camarada, mas na hora eu falei assim, você acha que alguém que pega um filho, uma criança pequena numa creche, e cuida dela desde pequena, da educação, da tudo, ele não é o pai, não é a mãe dessa criança, ele calou a boca. Aí eu virei, aí ficou calado, eu falei, pai é o que cuida, meu querido. É o que ama, né? O outro é que gerou, foi gerado de alguém, mas ainda bem que calou a boca. E é para calar a boca mesmo, não tem argumento isso. Então então Jesus chamava Deus de Pai pela intimidade, pelo amor. Quantas vezes alguém chama o outro de pai, mãezinha, porque é carinhoso? Eu tinha uma colega que chamava a colega de mãe. Porque ela sentia aquela colega mais mãe do que a própria mãe dela. E chama até hoje, chama ela de mãezinha. Então, a questão de chamar pai, vô, ou tio, isso aqui é relação de amor, de intimidade. Esses dias eu estava assistindo um seriado e tinha uma cena, eu não acompanho isso, mas vi uma cena. A menina foi roubada. E ela já adolescente, a mãe verdadeira, com muito custo, achou. E a criança dizia, não, você não é a minha mãe, falou para a mãe biológica, a outra é minha mãe. Porque ela não teve contato com a mãe biológica, ela teve contato com a outra que foi roubada. Que, aliás, se tratava ela com muito amor e carinho, coisa apesar de ser uma coisa errada. Então, para a criança, mãe é a que cuidou dela. Podemos chamar Deus de nosso Pai? Então, alguns argumentos que nós podemos chamar Deus de Pai. Quando temos também a mesma intimidade com Deus, nós podemos chamar Deus de Pai. João, lê para mim o Evangelho de João. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, 22. Maravilhoso. Benção. O que é a glória? Lhes dei a glória que me deste. O que é a honra? Deu poder para Jesus, deu honra, deu respeito, amor. E a glória é uma palavra que envolve muita coisa. Então, como Deus deu isso a Jesus, né? Ele daria para nós, para que nós, como Jesus é um com o Pai, é íntimo, nós sejamos íntimos com Deus Pai e com o próprio Jesus. Então, aquela glória que eu mencionei, que foi dada a Jesus, é dada a nós, para quê? Para que sejamos unidos. Deus, Jesus e nós. Essa união é que faz a intimidade, que faz sermos filhos de Deus, que faz chamarmos de Deus Pai. Conheço muita gente que ora assim, chama paizinho, né? Eu acho bonito, meu paizinho. Eu conheci um sujeito, até um professor, dizia, orei ao meu pai, orei ao meu paizinho. Eu tinha essa intimidade. E nós somos chamados filhos de Deus quando? Como temos o Espírito Santo, ele é o selo da nossa salvação, da nossa garantia. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Se não tivermos o Espírito Santo, não somos filhos de Deus. E ele é que é a garantia. Jesus disse, eu vou ao Pai e o Espírito Santo descerá e habitará em vós. Por exemplo, é Romanos para mim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Então, se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos o quê? Filhos de Deus. O que é ser filho de Deus? Somos guiados pelo... Porque nós temos intimidade com o Pai através do Espírito Santo. Ele nos faz puro, ele nos faz santo, separado do mundo, separado do egoísmo do mundo, da maldade e da agressividade do mundo, nos faz amorosos, faz nós íntimos ao Pai, em leitura de Bíblia, em oração e prazer de fazer as coisas de Deus. Isso é o Espírito Santo que faz. E se nós tivermos o Espírito Santo e no prazer de fazer as coisas de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Como nós queremos ser chamados filhos de Deus e que não temos intimidade, nós somos guiados pelo Espírito Santo? Um versículo, irmão, você podia ler um versículo na frente da Bíblia? Não posso, estou fazendo mãe. O que é? Eu vim no culto, ele está quebrando galho. Então não tem o Espírito, não tem o prazer. Pelo amor de Deus, não chama Deus de Pai, não. Não faz essa aberração, não. Você não tem intimidade com Ele. Irmão, você podia tocar um violão, não vou tocar, não. Então não chama Deus de Pai, não. Você não tem prazer nele. Pai é intimidade, é amor, é amor. Por isso que Jesus chamava Deus Pai. Não existe a deusa e Deus macho, Deus que usou lá. Não, pelo amor de Deus, entenda as coisas. A Bíblia é bem clara. E outra maneira que nós temos de ser chamados filhos de Deus. Enquanto temos uma relação nossa, até agora nós falamos uma relação de chamado filhos de Deus e nosso Pai, em relação a nós e Deus. Agora vamos falar em relação a quem? Nós e o nosso próximo. Como somos chamados filhos de Deus e nós em relação ao nosso próximo. Lá está em Mateus, lê para mim. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que estás nos céus. Mateus 5, 44, 45a. Ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus. O que é amar o inimigo? É fazer o bem àquele que não gosta de você, te faz o mal. Amar ele, orar por ele, ter paciência, que é difícil. Quando nós fazemos isso, nós somos chamados de quê? Filhos de Deus. E quando nós dizemos, tem que matar, não vale nada, é vagabundo, é sem vergonha tem que morrer, nós não estamos demonstrando amor ao inimigo. Qual é o nosso inimigo? É aquele que rouba o nosso celular, rouba a nossa casa. É aquele que abusa sexualmente de alguém. É um punhado de gente horríveis que Deus me perdoe. Não são pessoas horríveis, não é? Retiro. São pessoas que fazem coisas horríveis. Não existe horrível para Deus. São inimigos. E é difícil amá-los, mas com a contemplação do Espírito Santo, nós amamos o nosso inimigo. E quando nós amamos o nosso inimigo, nós fazemos o quê? Somos considerados filhos de Deus. Então, para sermos filhos de Deus e Deus ser nosso Pai automaticamente, temos que ter uma relação com Deus Pai e uma relação com o nosso próximo. Há um versículo que diz assim: como vocês dizem que conhecem a Deus e amam a Deus, você não ama o próximo que vê, e Deus que não vê. Eu amo Deus, mas você não ama o teu próximo que você está vendo. Como você vai amar alguém que você não vê, que é pela fé? Então é muito mais difícil. Lê para mim Isaías 63. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos conhece. E tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Isaías 63, 16. Amém. O Senhor Deus é nosso Pai. Temos nossos pais aqui na terra. Uns são muitos bons, outros nem tanto. Não vou falar os ruins, né? Mas o Senhor Deus é nosso Pai. E mesmo que todos nos rejeitem, o Senhor Deus é nosso Pai. Mesmo que o nosso Pai biológico às vezes nos rejeite, Deus continua sendo nosso Pai, porque temos o quê? Intimidade com Ele. E mesmo que todos rejeitem, né, ali, como o Pai amoroso,
Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Então, além de ser pai, ele demonstrou isso com a ação. Ele enviou Jesus. Ele nos ama. Ele nos redimiu através do seu Filho Jesus Cristo. Nos redimiu a voltar à condição que éramos, de estarmos unidos a Deus. Seja um filho amado de Deus, crendo em Jesus Cristo. Então, essa ligação de Deus, Senhor Deus e Deus Pai, ser nosso Pai, está relacionada a Jesus Cristo. Ele vai fazer trazer essa comunhão de novo, de nós, que nós tínhamos antes do pecado, nos perdoando o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Não é? Lê a conclusão, Paulo. Na oração do Pai Nosso, se chama o Senhor Deus de Pai, porque Ele realmente age como um bom Pai para os que lhe obedecem. Parabéns pelo seu dia, você que é pai e age como um pai, porque o Senhor Deus, por ser bom, enviou Jesus e foi chamado de Pai. Amém. Essa conclusão ficou boa. Gostei. Eu fiz ela grande, foi diminuindo, ficou boa. Eu realmente considero o Senhor Deus como meu Pai? Eu tenho essa intimidade com Ele, sinto a presença dEle, eu me emociono com as coisas de Deus. Esses dias uma pessoa virou para mim, foi recente. Eu não sou de... sou de igreja, não quero saber de igreja, não sei o quê. E eu virei e falei assim, eu vou falar uma verdade para você, eu estou pior do que antes. Eu estou mais apegado às coisas de Deus. Apesar que as pessoas têm me abandonado. Eu falei assim, como eu vou separar que toda vez que eu leio a Bíblia eu me emociono tanto. Quando eu ouço uma canção, eu me emociono tanto. Quando eu faço a obra de Deus, levando consolo para alguém, eu vejo ela feliz, eu me emociono tanto. Como eu vou deixar esse Deus? Como eu vou deixar? Eu quero que cada dia mais Ele seja meu Pai. Mas eu posso fazer isso, eu vou me divertir. Eu não quero me divertir. Eu quero estar junto com meu Pai. Jesus, o ministério dele era mais orar do que tudo, mais do que ensinar e fazer milagres, porque estava sempre querendo estar junto. O Pai era a satisfação dele estar junto. E as pessoas às vezes não sentem prazer em estar junto com o Pai, ou nem considera Jesus como Pai. Eu tenho considerado o meu Pai, ou por aquele que age como Pai, eu tenho consideração por eles também, aqui na terra, falando da terra aqui. Aquelas pessoas que são boas para mim, não estou falando nem de homem, nem de mulher, estou falando de família, de amigo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, há amigos mais chegados que o irmão. Eu conheço amigos que eles são verdadeiros pais, mais do que os próprios irmãos, do que o próprio pai. Estão sempre juntos, sempre. É uma coisa muito boa, é raro, mas eu conheço. Eles são pais, têm intimidade, têm amizade, sabe? Que Deus abençoe os pais. E você que é pai, você que ama, você que cuida, e você tem o caráter de Deus, você que ama, porque Deus é Pai. Você que tem intimidade, você que tem prazer de estar junto com o seu filho, e ao mesmo tempo tem prazer de estar com o Pai Celeste. Você que é pai, você que é filho, que Deus te abençoe. E não esqueça nunca disso, que alguém te ama e é seu Pai. Vamos para a oração silenciosa, repetida. Vamos lá. Pai amado, obrigado por me amar. Como um bom Pai. E por enviar Jesus. E por todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Mateus diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber,
ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus 6, 31 e 32. Amém. Jesus está falando assim, ele pôs aqui comer, vestir, mas nós podemos avaliar, por que você está tão preocupado com tudo na vida? Com comida, com vestido, com emprego, e aumentar a renda, e se seu filho vai fazer bom casamento, se não vai, se vai sarar ou não vai. A vida nossa é uma constante preocupação. E Jesus falou assim, as pessoas que não têm fé, que não têm eu como pai, preocupam com isso. São as pagãs, né? São os gentios, são os incrédulos. Mas vocês, e ele diz, mas o Pai Celestial, aqueles que vocês consideram pai, não preocupem. Ele sabe o que vocês precisam, às vezes sem você pedir. Deus sabe o que você precisa. E Ele vai dar o que você precisa. É bom que peçamos, sim. Mas antes de nós abrirmos a boca, que nós considerarmos Deus como Pai, tivermos intimidade, Ele já sabe o que nós precisamos. E já está tudo a bênção preparada para você. Você tem um filho tanto problemático, com droga, alguma coisa, algum distúrbio, algum físico, mental, alguma depressão, alguma doença, um estado grave, alguém, você perdeu alguém e não consegue se consolar, e Deus vai te consolar, porque Deus Pai sabe a sua dor. Se você tem um problema financeiro, não consegue pagar suas contas, não está dando nada, as coisas estão dando tudo errado, relacionamento seu no casamento, alguma coisa, são tantos problemas. Deus Pai, antes de você pedir, Ele já sabe, está esperando que você peça a Ele, e Ele já tem a resposta, e tem um milagre para você, porque Ele é um bom Pai. Tanto é que na oração do Pai Nosso, né, a oração modelo ou padrão seria, ele começa, Pai. Pai é intimidade, Pai é amor, Pai é compreensão. E Jesus é o seu Pai, Jesus é o nosso Pai. E Ele te ama e vai escutar as suas orações. Ponha na presença de Deus o que você precisa. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor, da pessoa que está ouvindo essa pregação. Qual a sua dor, Senhor, a sua angústia, seja que for, Senhor, que qual área for, e que ela está desesperada, que ela não sabe aonde ir, o Senhor, aonde recorrer. Aonde, o Senhor, que ela não vê, Senhor, nada na frente, nem solução. Mas o Senhor é o Pai de amor, um Pai que ama seus filhos, o Senhor, e que responde às orações. E que antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe que nós precisamos. E o Senhor fará o milagre sobre nossas vidas. O Senhor tem misericórdia. Muitas vezes passamos por momentos de muita angústia, momentos de muita dor e desespero, Senhor. E não sabemos para onde ir. Mas o Senhor é um Pai, o Senhor. O Senhor é onipresente, onipotente, o Jesus. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é ciente de tudo e tem todo o poder, o Senhor. E para Ti, Senhor, não há nada impossível. Para Ti, Senhor, não há nada, Senhor, que não possa ser feito. O Senhor é o Deus do milagre, da cura, tanto do corpo, como da alma, como do espírito e da mente. Livra-nos de todos o que é mal, Senhor, tudo que é ruim. E nos dê, Senhor, todas as bênçãos celestiais. É tudo que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe. Oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus.
Que Jesus te abençoe, escuta as suas orações. E não se esqueça, você tem um pai, você não está sozinho. E um pai que tem todo o poder, um pai que te ama e um pai que está pronto a fazer um milagre na sua vida. Fique com Deus e até a próxima.